Olá a todos, meu nome é Lucas Duarte e hoje estou aqui para resolver um exercício de difusão em regime não estacionário, então adotando aí a segunda lei de Fick. Esse trabalho faz parte do conteúdo avaliativo do curso de transformação de fase lecionado pelo professor Paulo Rangel Rios na Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Bom, inicialmente gostaria de apresentar as etapas para a resolução do problema de difusão em regime não estacionário, onde a primeira etapa seria coletar os dados através do enunciado e das figuras, passando para a segunda etapa, que é a resolução da função erro de Gauss, que falaremos mais para frente, e finalmente aplicando os cálculos e encontrando o valor desejado. Bom, podemos inicialmente dizer que, como podemos verificar nessa imagem, trata-se de uma difusão por um mecanismo de difusão intersticial, onde temos átomos de outro componente que atravessa, vai ocupando os interstícios da matriz e se difundindo por ele. Podemos notar também, por esse gráfico aqui, que se trata de um regime não estacionário, como já foi dito. Logo, nós temos variação na concentração, como podemos ver pelo perfil da curva, e o fluxo não é constante. Sendo assim, com essas duas determinações, nós somos obrigados a usar a segunda lei de Fick, que é determinada pela equação seguinte, que entraremos mais a detalhe à frente também. Bom, agora passando para o exercício em questão, o exercício ele pede para determinar o tempo de carbonatação necessário para atingir uma concentração de carbono de 0,3% a 4 milímetros da superfície de uma liga ferro-carbono, contendo inicialmente 0,1% de carbono. A concentração na superfície deve ser mantida de 0,9% de carbono e o tratamento deve ser conduzido a 1100 graus Celsius. Então, sendo assim, com o enunciado, podemos passar para a primeira etapa, que é a coleta de dados, e vamos realizar agora. Então, aqui já no comecinho, podemos detectar que a concentração de carbono desejável é de 0,3% a 4 milímetros da superfície aqui da peça. Então, temos que ΔX igual a 4 milímetros. Temos também que inicialmente temos a concentração de 0,10% no nosso aço. Então, C0 igual a 0,10. Temos também que CS, a concentração na superfície, deve ser mantida a 0,9%. E que o tratamento é conduzido a uma temperatura de 1100 graus Celsius. Então, aqui em Kelvin, 1373,15 kelvins. Sendo assim, podemos passar para a segunda etapa, que é a resolução da função erro de Gauss. Então, retomando lá a segunda lei de Fick, que diz que a concentração em X menos a concentração inicial sobre a concentração superficial na superfície, menos concentração inicial é igual a 1 menos RF da função, essa aqui é a equação função erro de Gauss, que é o ΔX sobre 2 raiz de dt, sendo d a difusividade, o coeficiente de difusão, e o t o tempo. Então, sabendo que o enunciado ele pede a determinação do tempo, e também, como não temos valor de t, podemos detectar que as incógnitas do problema em questão se encontram do lado direito. Então, apenas por uma questão de organização matemática, eu vou mudar, vou passar para o lado esquerdo. Então, chegaremos a essa equação aqui que trabalharemos no próximo slide. Sendo assim, puxando a equação para cá e com os valores obtidos pelo enunciado, nós podemos substituir alguns desses valores e chegar à conclusão de que o RF de ΔX sobre 2 raiz de dt é igual a 0,75. Com isso, podemos dizer que esse RF é em função de z,
que é igual ao RF que a gente encontrou antes. Então podemos, logo concluindo, né, podemos dizer que Z é igual a ΔX sobre 2 raiz de dt e que, como já calculamos anteriormente, esse RF de Z é igual a 0,75. Então o que falta aqui a calcular é saber esse valor de Z. Mas esse valor de Z a gente vai encontrar através de uma tabela, que pode ser encontrada também no livro do Callister, tabela que diz, né, tabulação de valores da função erro de Gauss. Então, como nós temos aqui o valor de RF de Z, que é igual a 0,75, basta procurar na tabela o nosso valor, sendo que ele encontra-se entre esses dois valores. Sendo assim, nós precisamos realizar uma interpolação linear para achar o valor exato para Z. Realizando essa interpolação, chegamos a um valor de 0,8138. Então, voltando lá à equação, substituindo o valor de Z, nós temos que 0,8138 é igual a ΔX sobre 2 raiz de dt. Sendo assim, né, podemos partir para a terceira etapa, que é a aplicação dos cálculos, né, da questão. E sabemos também que a equação ele pede para determinar o tempo para atingir 0,3% de carbono a 4 milímetros da superfície. E levando essa equação aqui deduzida anteriormente em questão, nós podemos chegar, isolando t, podemos chegar a essa outra equação aqui para calcular o nosso tempo. Só que tem um probleminha, ainda temos uma incógnita aqui a ser determinada, que é o coeficiente de difusão, que iremos trabalhar através dessa equação aqui para determiná-lo. Só que essa equação aqui diz, né, coeficiente de difusão é igual a D0. D0 é uma constante aqui para exponencial, vezes exponencial de menos QD, QD é a energia de ativação, dividido por RT, R sendo a constante universal de gases perfeito e T a temperatura do tratamento em questão, da nossa questão. Só que nós temos R, nós temos T, falta determinar D0 e QD. Para isso, utilizaremos uma outra tabela relacionada à difusão intersticial, que também encontra-se no livro do Callister. E aqui nós temos duas coisas a olhar, né? Primeiro aqui para determinar nossos valores de D0 e QD. Deve-se determinar a espécie de difusão. Então aqui a gente sabe que é o carbono, como tratamos de um caso de carbonatação. E deve-se também saber um metal hospedeiro, né, que estamos trabalhando. Só que nesse caso nós temos duas opções. Temos o ferro alfa, ou seja, um ferro CCC. E também temos um ferro gama, ou seja, um ferro metal, né, CFC. Só que no enunciado ele não deixa claro qual o tipo de metal hospedeiro que deve ser trabalhado, mas eles nos fornecem, né, a temperatura de tratamento. A temperatura de tratamento ela é dada em 1100 graus Celsius, e sabemos também que um aço acima de 920 graus Celsius ele apresenta uma estrutura cristalina CFC e abaixo disso uma estrutura cristalina CCC. Então, sendo assim, como estamos trabalhando a 1100 graus, podemos dizer que a estrutura cristalina do nosso metal hospedeiro vai apresentar uma estrutura de cubo de face centrada. Então, já podemos encontrar aqui os valores na nossa tabela de D0 e QD. Substituindo na equação, né, encontrada anteriormente, podemos dizer que D é igual a 2,3 vezes 10 a menos 5 vezes exponencial de menos 148.000 dividido por 8,31 vezes a temperatura de 1373,15 kelvins. Sendo assim, fazendo esse cálculo, chegamos a um coeficiente de difusão de 5,357 vezes 10 a menos 11 metros quadrados por segundo. Com esse último valor detectado, esse último incógnito, simplesmente nos resta substituir todos os valores para encontrar o tempo, né?
Então, substituindo aqui o ΔX em metros é 0,004, o valor de Z encontrado anteriormente, vezes 2 raiz de D, que foi o nosso último valor encontrado, chegamos a um valor de 112.750,827 segundos. Então, para concluir, podemos um pequeno texto, sendo assim, o tempo de carbonatação necessário para atingir uma concentração de carbono de 0,3% a 4 milímetros da superfície seria de aproximadamente 31 horas. Bom, galera, eu gostaria de agradecer, muito obrigado aí pela atenção, por estar assistindo o vídeo e desejar a todos aí bons estudos. E até logo. Obrigado.